Boa tarde, juventude. Estamos aqui para mais uma aula de introdução, da disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e a nossa instituição aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, e curso técnico aqui de Segurança do Trabalho, segundo período, né? Essa turma aqui do Vespertino. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. E hoje a gente vai estar tratando aqui de movimentação de materiais, tá? Armazenamento e movimentação. E, então, a primeira etapa aqui, vamos tratar do transporte, né, e do transporte a longas distâncias, né? E na segunda parte a gente vai falar do transporte interno, transporte de curtas distâncias, e também do armazenamento, da movimentação interna ali de materiais, tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu slide, recebi para vocês aí essa aula, deixa eu achar aqui, NR, transporte de produtos perigosos, não é um NR, na verdade, isso aqui, certo, pronto. Aí, deixa eu voltar aqui para o chat. Beleza. Então, está aí no chat nossa lista de presença. Vamos iniciar aqui com a movimentação de perigosos, né? Quem me ajuda aí? Vamos fazer aqui uma etapa de sensibilização e mobilização. Qual é o principal transporte que se utiliza no Brasil para transportar carga? O que vocês acham? Bota aí no chat, ou abre o microfone, fale aí. O que vocês acham que é o principal transporte brasileiro de materiais? Ninguém se habilita? Carretas, Pedro Lucas colocou ali. Mais alguém? Que outros tipos de transporte a gente dispõe no Brasil? O que vocês acham? Assim, caminhão, trem, Renata disse trem, Renata caminhão, Pedro carreta, que mais? Aviação, Pedro, que mais que a gente tem aí para transporte? Barcos, que mais? Tem algum outro meio? Temos, né? Temos também os microtransportes, né? Na verdade, o transporte de distribuição, por exemplo, veículos leves, caminhões leves, né? Caminhonetas, bicicleta, moto. Também aí, deixa eu ver se me lembra mais algum aqui. Até a pé, né? Transporte manual de carga, a gente pode estar levando, né? Essas coisas para algum lugar, né? Assim, transporte de curta distância, né? Então vamos ver aí o que a gente tem, né? O tema aqui é produtos perigosos, mas vamos falar de outros produtos também. Que a norma que a gente vai abordar hoje é para os produtos perigosos, né? E o pior cenário, né, no transporte de produtos perigosos é esse aqui, né? Um acidente e um derramamento, um incêndio, uma contaminação aí do meio ambiente, do lençol freático, um acidente de trabalho aí também com o operador, aí, com o caminhoneiro, né? E também com as pessoas que estão no sistema de trânsito, né? Então, ó, como vocês sabem, o Brasil é continental. Puxei esse mapinha da internet aí, só para vocês terem uma ideia de quantos países cabem no Brasil. Então, só o estado do Amazonas lá é do tamanho da Mongólia, né? Ali Santa Catarina, da onde eu vim ali, é do tamanho da Hungria. Então, cabe a Espanha, cabe a França, o Reino Unido cabe todinho ali no Rio de Janeiro. Aliás, ali em Rio de Janeiro, não, ali já é São Paulo, né? São Paulo, Minas, essa região ali. Tá? Então, é grande, né? São longas distâncias, né? Para vocês terem uma ideia, lá de onde eu vim, se eu resolvesse fazer agora uma viagem de automóvel, tinha a ideia de pegar o meu Jeep Toyota Bandeirantes aqui e fazer uma aventura, né? Até lá em Florianópolis. Então, a melhor rota aí pelo Google Maps é pela BR-116, né? Essas BRs que começam com 101, 116 são as Norte-Sul, né? A BR-101, por exemplo, começa aqui no Rio Grande do Norte e termina lá no Rio Grande do Sul.
Mas a melhor rota para ir para Florianópolis lá seria pela BR-116, porque eu tenho um trecho mais reto, né, um pouco menos acidentado aí, vou ter uma distância menor. Tá? A BR-101 ela vem mais cortando mais um pouquinho o litoral. Tá? Claro que eu vou pegar um trecho aqui da BR-101, mas lá para baixo eu vou pegar a 116, né? Então, olha só, 3.638 quilômetros, né? 49 horas de veículo aí num veículo. E assim, pô, que loucura o professor querer ir num Jeep Bandeirantes até Florianópolis, né? É uma loucura, uma aventura aí, né? Queria subir lá a Serra do Rio do Rastro, lá com o Jeep, né? Mas olha só, essa loucura não é tão insana assim, porque tudo no Brasil, tudo não, mas 80%, 90% das coisas do Brasil são transportadas por via terrestre e por caminhão, tá? E temos algumas rotas aí, depois a gente vai ver as principais rotas aí de distribuição aí do Brasil, são longas, né? Então, por exemplo, os veículos da Chevrolet, que são produzidos lá no Rio Grande do Sul, vêm em cima de um caminhão para ser vendidos aqui em Natal, né? Então, enfrenta lá 5 mil quilômetros, quase 5 mil quilômetros de estrada do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, para poder vender um carro, né? Então, claro que isso tem um custo, né? Ó, aqui está o mapa das rodovias, principais rodovias do Brasil, né? A gente vê que a concentração grande aqui no centro-oeste, né? Aí a gente tem que voltar aqui para a história do Brasil. O Brasil começou como uma colônia de extrativismo, a história do pau-brasil, né? E depois se tentou também a mineração, mas de início não se achou ouro. Os primeiros 30 anos aí o Brasil ficou meio abandonado. Depois tivemos que colonizar mesmo, porque os franceses, os holandeses estavam querendo tomar conta aqui do Brasil, os espanhóis também. E aí se começou a colonizar aqui pelo Nordeste, né? Capital, primeira capital do Brasil aqui no Nordeste. E depois se migrou a capital para o Rio de Janeiro, na época já lá do Império, né, para se ficar mais próximo das Minas Gerais, a região de mineração aqui, essa região aqui do Triângulo Mineiro aqui, e se está mais perto da fonte de renda, né, principal. Mas assim, no início a gente tinha o ciclo da cana, o ciclo do algodão, aqui no Nordeste era muito forte, depois o café aqui no Centro-Oeste e a mineração, né, e os principais portos ali, né, de São Paulo, ali por causa do café. Então era por ali, né, o portão do Brasil para o mundo é o Rio de Janeiro, por isso que até hoje é a capital cultural, né, e o portal de negócios do Brasil, São Paulo, e até hoje é a capital de negócios, né, e é claro, a capital política do Brasil hoje não é mais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, mas sim aqui no Distrito Federal, aqui mais central aqui no Brasil. A ideia do Juscelino Kubitschek, né, de distribuir melhor o poder no Brasil e tal, né? E fundou a cidade de Brasília aqui na década de 60, se não me engano foi em 1960 mesmo, né? E nessa época aqui do Juscelino, né, na década de 60, a gente estava vivendo aí o pós-guerra, né? Então o Brasil sempre imitou muito aí os países mais desenvolvidos, né? No início a gente imitava muito Portugal, Espanha, Paris, né? A França, claro, e mais recentemente, nos últimos 100 anos aí, os americanos, né? Então, nessa década de 60, a gente tinha o presidente John Kennedy, e aqui no Brasil a gente tinha o Juscelino Kubitschek, também era o JK. E o Juscelino tinha ideias progressistas aí, como desenvolvimentistas, né? Governar, abrir estradas e tal. E 50 anos em 5 era o lema do Juscelino, né? E eles tomou essa decisão nessa época de atrair multinacionais para o Brasil da área de caminhões, né? Então se tinha uma ideia de fornecer financiamento para que o próprio operador do caminhão montasse a sua microempresa ali e financiasse esse caminhão, um juro menor, aí financiado pelo governo brasileiro, e isso estimulou, claro, a indústria de caminhão no Brasil, e distribuiu essa questão mesmo da frota, né, a responsabilidade da frota para o próprio empresariado ali, que no caso seria o próprio operador do caminhão, né, e também empresas que quisessem constituir frotas e tal, né, e em troca disso sucateou a rede ferroviária nacional. Então a gente teve um desinvestimento aqui, na verdade, fechou as torneiras para o investimento e o financiamento de linhas férreas,
e trabalhou na abertura de estradas, de rodovias, né? Estradas para caminhões. Né? E, por outro lado, também houve um crescente sucateamento da nossa marinha mercante, que a gente chama até hoje de navegação de cabotagem, né? O caboto foi o português que que mapeou os principais portos do Brasil no início, né? Então essa navegação costeira a gente chama de cabotagem. Inclusive dizem lá que Santa Catarina tem o nome de Santa Catarina em homenagem à mulher do caboto, que se chamava Catarina, e ele achava que ela era uma santa porque esperava lá 6 meses ele voltar para Portugal da navegação, né? E então, essa navegação de cabotagem, que é a nossa marinha mercante, foi sendo também desestimulada, sucateada, e a gente teve um retorno agora na década de 2000, retorno meio tímido, mas de fortalecer a indústria naval, porque é um meio de transporte mais barato, né? E não faz sentido você usar um caminhão movido a óleo diesel para fazer uma viagem de 4.000 quilômetros, né? Os caminhões são próprios para 400 quilômetros. Então, e mesmo essa interiorização aqui, a gente tem hidrovias, né? A gente tem bons rios aí que dá para transportar também por embarcação, né? Pode falar, Pedro? Aí, foi sem querer, professor. Foi sem querer? Ah, sim, beleza. Foi. Ok. Então, estamos aí na era do caminhão ainda no Brasil, né? E o caminhão, o óleo diesel, o motor a diesel, ele é um motor mais confiável e tem uma durabilidade também maior, tá? Não é porque o diesel seja mais barato, não é que o diesel é mais barato, tá? Na verdade, a gasolina subsidia o diesel. Uma parte do preço da gasolina, do imposto arrecadado, né, com a venda da gasolina, subsidia o preço do diesel, porque o diesel é mais caro de fabricar, tá? Você tem uma etapa mais sofisticada do refino do petróleo para obter aí o diesel, tá? Mas, de qualquer forma, é o combustível dos motores mais confiáveis. Pode falar, Pedro? Bateu de novo sem querer ou quer falar? Não, agora é para falar. E Pode além falar. disso, as nossas estradas para fazer transporte de grandes cargas assim são muito ruins. Muitos buracos, pouca sinalização e corre o risco de serem assaltadas no meio do caminho. Além disso, né? É um problema, né, de custo também de transporte, e esse custo tem que ser embutido no valor do frete, porque assim, quem é que paga o pneu do caminhão? Ah, é o proprietário do caminhão, a empresa ou o proprietário do caminhão. Quem paga o diesel é o proprietário do caminhão. Então, vamos fazer uma greve para baixar o preço do diesel no Brasil, porque não dá para viver do transporte. Olha, isso é pressão política, porque assim, se você não consegue transportar, aquela pessoa que precisa do produto vai ficar sem o produto, então naturalmente o preço do frete sobe, ninguém vai pagar do seu bolso para trabalhar, né? Então, naturalmente, quando a gente sobe o preço do combustível, inclusive quando sobe o preço do diesel, sobe inclusive o preço da gasolina, porque ela também é transportada por caminhão, né? Uma boa parte da gasolina é transportada por caminhão movida a diesel, né? Então, essa coisa de manutenção das estradas e tal, claro que isso é financiado também com o dinheiro público, que é a arrecadação dos impostos, esse camarada aí que abastece seu caminhão, que compra o caminhão, toma o lanche, toma banho na estrada aí, ele está pagando imposto em cada atividade dessa que ele faz também, né? E, claro, uma parte desse imposto tem que ser para a nossa infraestrutura, né? Não só a infraestrutura rodoviária, né, mas todos os serviços que são financiados pelo nosso pagamento de imposto, né? Então, temos aí essa malha rodoviária, né? Uma solução, né, que os países mais desenvolvidos adotam há muito tempo, né, é a linha férrea, né? Então, o Brasil teve umas iniciativas de ferrovia aí no século XVIII, século XIX, né? Inclusive, tem um livro bem legal para vocês lerem aí, chama Mauá, o empresário do Império, né? Tem um livro também, um filme baseado nesse livro, que é o Paulo Betti, o ator, né? Então, o Mauá foi um industrial que tinha grandes ideias para o Brasil. Ele foi o cara que lançou o primeiro cabo telegráfico para se conseguir conversar com Portugal, uma linha de telégrafo. Foi ele que trouxe a primeira linha férrea aqui para o Brasil no tempo do Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II, a gente vê aquela figura gorda, tal, pensa assim que é um cara
simplesmente um nobre e tal, mas ele era um intelectual e era um entusiasta da tecnologia. Tá? Então ele gostou muito dessa coisa aí do telégrafo, foi o Dom Pedro II que trouxe a fotografia para o Brasil, a questão também das ferrovias, né? O problema é que a gente trouxe tecnologia ferroviária, principalmente da Inglaterra, mas também de outros países, e essa bitola, a largura aqui entre os trilhos, não é padrão no mundo, não era padrão no mundo, né? Então a gente já tinha aí uma dificuldade de interconectar essa linha férrea, né? E claro, as primeiras linhas férreas do Brasil tiveram um objetivo aí de transportar carga, né? Essa aí do Barão de Mauá, ali no tempo do Dom Pedro II, era para transportar café, então ela subia a serra ali, né? E trazia café para o Porto de Santos. Tá? Mas também serve para o transporte de passageiros, né? Então, imagino que a gente possa transportar containers aí em cima desses trens, né? E grãos, várias coisas aí, por um custo menor. O problema é que o investimento é maior, então, assim, é diferente do investimento individual, cada um compra o seu caminhão, né? Você tem que ter uma empresa que queira realmente botar muito dinheiro nisso e poder explorar isso durante muito tempo. Então, está se fazendo agora leilões, né, de malhas ferroviárias. O Brasil tem um projeto da Ferrovia Norte-Sul, já desde o tempo do presidente José Sarney, né, e sempre ela é boicotada por conta de política e tal, mas assim, é um bom projeto. Você tem uma malha ferroviária que liga o norte do Brasil, o nordeste, pelo menos, aqui até o sul, né, e deixa só um momento eu desligar esse telefone aqui, só um pouquinho. Eu tive que botar um telefone fixo aqui em casa e aí por conta da portaria aqui do nosso prédio, né? Desculpa falar isso na aula aqui, mas só já que interrompeu, né? E aí só fica me ligando o pessoal de telemarketing, né? Um saco. De qualquer forma, tá aí ainda, existe telefone fixo. Então vamos lá. Aí o problema aí das nossas linhas férreas era essa interconexão, né? Mas e também o custo de eu construir a própria estrada de ferro e também manutenção das locomotivas, como vão gerenciar esse transporte aí. E claro que quem vai investir quer retorno, né? Deixa eu só um pouquinho aqui, que sumiu a minha tela. Aqui, pronto. Ok, vamos lá. Também posso usar a navegação. O principal, gente, transporte internacional é marítimo, tá? Então, que vem da China, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos aí, principalmente pelo mar, tá? Desde sempre, tá? Quer dizer, teve uma época ali, mas que ainda se usava o transporte terrestre, mas aquela história do caminho das Índias, para você contornar a rota da seda lá e tal, para chegar lá nas Índias, pelo mar, né? Todo aquele incentivo dos portugueses na época da expansão, não foi só heroísmo, não, os caras queriam chegar lá no Oriente sem passar por terra por conta de roubo, né, e de custo de transporte também. Então foi uma expansão, e daí veio o Novo Mundo, né, e descobriram a América e tal. Mas a navegação sempre foi o principal transporte, nem sempre, né, mas a partir ali do final da Idade Média, ali, o principal meio de transporte. Tá? Então, eu consigo transportar grandes cargas a longas distâncias num custo muito inferior, por exemplo, à aviação. Tá? Então, esse é um navio graneleiro, por aqui que a gente manda a nossa soja embora lá para a China, né? E põe in natura, né? Não põe nem em saco, nem nada. Você despeja aí o grão. Né? Aqui um navio porta-container, normalmente os containers são usados para produtos mais processados, por exemplo, carne, tem container vários containers aí, que são refrigerados, você põe ele ali no navio, liga na tomada, ele tem um freezer, né, um frigorífico ali, cada containerzinho desse, o tamanho é padrão, se eu não me engano são 3 modelos de comprimento de container, mas a largura e a altura é padrão, e você carrega um navio monstro desse aí, e leva carne, e depois traz produtos eletrônicos aí, por exemplo, lá da China, né, então o porta-container. Né? E também temos aqui os navios de transporte de gás e vários outros aí de transporte de carga também de sacaria, de outros materiais, de minério, né? Esses tanques aí desse navio de transportar gás são cilíndricos, são esféricos, desculpa.
tá? Para manter a pressão aí do gás, né? Outro meio é o gasoduto ou oleoduto. O camarada que inventou aqui o oleoduto, se veio de curiosidade para vocês, foi o John D. Rockefeller Jr., né? O Rockefeller, o magnata do petróleo. E ele tinha um problema sério, porque ele queria vender querosene, né? Na época do petróleo, ele extraía petróleo e refinava para obter o querosene. E o querosene aqui, para iluminação, principalmente, né? Foi na época que a gente começou a parar de matar as baleias aí, e tinha iluminação por querosene. E só que dava muito acidente, pegava fogo nas casas e tal. Ele inventou o querosene padrão, botou o nome da empresa dele de Standard Oil, né? Óleo padrão, né? Tinha um querosene padrão, com um ponto de fulgor bonitinho ali, naquele... Só que ele ficou refém do magnata, do Vanderbilt, lá, o magnata das ferrovias, porque para transportar o querosene em tonel, tinha que usar o trem, né? E aí um dia ele olhando as tubulações da refinaria dele, ele teve uma ideia, vou comprar uma faixa de terra aqui, passo um tubo e mando o querosene, a gasolina, o que for, pelo tubo, né? Quando começou a declinar o querosene por conta da invenção da eletricidade, né, da invenção não, da utilização da eletricidade para iluminação, aí ele teve a ideia de usar a borra do refino do petróleo para queimar em motor de combustão, né? Então é a gasolina, é a nafta, a borra que jogava no rio, que sobrava do refino do petróleo, chamou lá o Henry Ford para desenvolver um motor que queimasse aquilo, né? E os primeiros motores do Henry Ford eram a álcool, a etanol, álcool etílico, né? E aí se fez um motor a gasolina, um modelo T e tal, aquela história toda ali da indústria automotiva, e começo do século XX, né? 1900 e pouco ali, 1910, por ali. E aí veio também o oleoduto, que a gente ainda usa bastante aqui no Brasil, para gás, para gasolina, para o próprio petróleo bruto também. O transporte pela aviação, esse aí é o avião Beluga, né? Inspirado na baleia Beluga, hein? Então, dizem que é o avião mais feio do mundo, né? Mas é um avião para carga. Inclusive, ele transporta peças de avião e outras coisas aí, outras cargas. E agora, né, na indústria 4.0, nos tempos modernos, a gente está usando bicicleta. Então, claro que aqui para microentrega, né, tem até uma empresa que se chama Bi, né, abelha, né, inspirada aí nesse movimentinho das abelhas, o trabalho das formiguinhas aí também, né. Então, existe também entregadores que vão a pé, né, transporte mesmo no pedestre ali, então para levar pequenas encomendas e tal, para um raio curto, a bicicleta aqui é usada para 2 quilômetros, mas está aí um meio de transporte tão antigo e que está entrando na cadeia produtiva, aí a bike, né. Ó, essa aqui é a malha ferroviária brasileira, tá? Não dá para ver direito aí no celular de vocês, mas olha só, ela tem concentrada aqui no sul, porque ali no sul a gente tinha transporte de carvão, um pouco de transporte para os portos também, aqui no centro-oeste também para transporte uma parte do agronegócio, né? E também da indústria, a indústria da mineração também ali das Minas Gerais, para trazer para o Porto de Santos, principalmente, né? E é meio fraquinho, né? Se a gente comparar com a Europa, olha, ali está a botinha da Itália, né? Estava vendo aqui um documentário aqui sobre a Força Expedicionária Brasileira, né? O Brasil mandou 25 mil soldados, né? Para a Itália, né? Então a guerra já estava ganha lá em 1944. Eles entraram aqui pelo sul da Itália. Vou passar o mouse aqui. Então, aqui pelo sul da Itália, e foram nos empurrando os alemães de volta, né, para o norte da Itália. Quando chegou aqui no meio, bateu numa cordilheira lá, Monte Castelo, né, sentaram a metralhadora, artilharia no Brasil, tiveram que recuar, né, mas graças a uma intervenção aqui da Força Aérea Brasileira, lá os P-47, que a gente já estava usando os americanos lá, em cooperação com os americanos, sentaram a pua lá nos alemães, né, e conseguimos tomar aí o Monte Castelo, e foi mais para frente, né. Vou mandar a chamada aqui, alguém está pedindo, né. Mas olhem só aqui a Europa toda como tem ferrovia, né? Será que é só por uma paixão? Eles são apaixonados por trem? É uma nostalgia para você andar de trem? Não, é porque é um meio de transporte mais barato, né? Mas eu tenho que ter uma infraestrutura. E essa infraestrutura aí, durante a guerra, né? O Brasil derrubou muitas pontes ferroviárias, explodiu muitas locomotivas aí, né? Porque a logística de transporte de comida e armamento do inimigo lá, né? Era por ferrovia também. E olha aqui os Estados Unidos. Pode falar, pode falar.
O que faz o transporte ferroviário ser tão mais em conta que os demais? O que barateia isso? Porque você consegue transportar uma carga maior gastando menos energia. Tá? Então você tem ali uma via, né, claro, que é mais resistente, você tem menos dispêndio energético mesmo para você locomover mais peso, sabe? Então você consegue também, agora sim, você tem que ter uma logística integrada, não só o trem, né? Mas assim, você tem que ter nessas estações, nesses pontos teria que montar portos terrestres, né? Onde eu pudesse descarregar esse material e dali pegar outro trem ou pegar caminhão para distribuir, né? Então, assim, se você tem essa infraestrutura, é muito caro para se instalar também, né? Mas ao longo dos anos ela vai se diluindo na economia que se faz de energia mesmo. É porque se tem uma boa malha, né, ferroviária, até ganha em velocidade, em tempo, né? Porque não tem alguma coisa que Tempo, atrapalhe, né, o diminui transporte. acidentes também, né? E você tem mais regularidade e tal, e então acaba se tornando mais viável. E claro, os trens que a gente tem hoje são mais modernos, aí não é mais a Maria Fumaça, né? Mas o trem a vapor, né? Que no início também, né, assim, o motor a vapor ele é muito pesado, então para você colocar ele num caminhão, uma coisa que não tivesse trilhos, ficava inviável. Os primeiros veículos aí, os automóveis, tinham um motorzinho a vapor, mas é muito pesado. Aí nesse caso o rendimento não dá legal, mas com a linha férrea mesmo, né? E vocês depois procurem na internet aí, assim, construção de ferrovia. Você vai ver umas máquinas fantásticas, assim, sabe? Botando trilho, depois jogando a brita. Então não é mais aquela coisa que a gente vê no filme de Bang Bang, do cara batendo a marreta com um prego de ouro ali, né? A Brena chegou, boa tarde. Vou botar de novo aqui o link da chamada. Né? Tá? Então temos tecnologia já mais bem avançada. Os Estados Unidos também é um país continental, vocês sabem que eles começaram a ser colonizados aqui pela Inglaterra, aqui na costa leste, né? Então as principais cidades deles ainda são aqui na costa leste. Então, você vê uma maior densidade de malha férrea, esse lado direito aqui, que é a costa leste, né? E a conquista do oeste foi viabilizada pelo trem, né? Então se aumentou aí a malha, né, ferroviária. E hoje, claro, lá no oeste a gente está aí com o Vale do Silício, por exemplo, ali, né, e deslocando também a economia mais para essa costa oeste também, né. Então, a Rússia, mais ou menos desse tamanho também, a China desse tamanho também, e o Brasil também é um gigante, né, a gente diz que é um gigante adormecido, né, tem gente que diz que é um gigante com pé de barro, né, porque quando se levanta quebra o pé e cai de novo, né. Então, assim, o Brasil tem tudo, pô. O Brasil tem... E outra coisa, o Brasil tem poucos problemas. No Brasil não tem furacão, não tem nevasca. Imagina os americanos lá, quase metade do ano deles, eles têm que gastar energia para esquentar as casas, pô. Né? E problema sério de inverno, né? E a temporada de furacão, tal, que eles têm lá. Algumas regiões têm terremotos lá, maldito lá também. E o material que eles usam para São casa também, Francisco. né? A casa deles é mais cara também para você construir, tem que ter um isolamento térmico, né? E são ricos, né? Porque será, né? Porque desenvolve ciência e aplica tecnologia, né? Então, quem está à frente da tecnologia domina, né? Vive melhor e domina. Mas o Brasil chega lá também. A gente tem matéria-prima, tem natureza, tem geração de energia. A gente tem profissional para isso, não tem Tem investimento. profissional também, tem criatividade. O brasileiro não é burro. Se você estudar, meu amigo, tem potencial. O brasileiro é muito criativo. E temos que melhorar isso, né? Para realmente ser dos brasileiros, né? A gente deixar de ser colônia, deixar de ficar mandando as coisas in natura. Eu tenho uma pena de mandar assim a soja. Soja é igual a petróleo, pô. Dá para fazer até plástico de soja, dá para fazer combustível de soja. Aí a gente manda ela in natura, né? Porque a gente não consegue processar aqui, não era da gente mandar para lá o óleo de soja, em vez de mandar a soja bruta, né? E armazenar para a gente poder ter um preço melhor e não, bem na safra cai o preço, né? Mas isso aí são políticas, né, que se tem que trabalhar e não é uma coisa instantânea também. Pronto, falando de perigosos e produtos perigosos, aqui a gente tem uma fonte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né?
da movimentação. Por que eu tenho registro disso? Porque a gente tem que arrecadar impostos, então essas notas fiscais de transporte são registradas nos postos de fiscalização. Então, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem tem um cadastro da movimentação, né? E o produto que mais é movimentado, produto perigoso, né, que mais é movimentado no Brasil é a soda cáustica, o hidróxido de sódio, tá? Que ele pode ser sólido ou líquido, né? E se usa em muitos processos industriais, por exemplo, aí para processamento do leite, né, higienização aí dos equipamentos de laticínios, né, e várias coisas aí. Também o ácido clorídrico se usa muito na indústria, está em segundo lugar. O cloro, aqui no formato de hipoclorito de sódio, a gente usa em muitas coisas, para higienização, por vários processos industriais aí. O cloro puro também, em quarto lugar, o ácido sulfúrico em quinto. Se vocês procurarem na internet, colocarem assim, ácido sulfúrico, vocês vão achar ali, por exemplo, uma modelo que foi queimada com ácido sulfúrico pelo ex-namorado, vão achar um monte de coisa, mas vão achar também um artigo chamado assim, o desenvolvimento das nações em função do consumo de ácido sulfúrico. Então, o consumo de ácido sulfúrico é um dos indicadores de industrialização, né, as nações mais desenvolvidas consomem maior volume per capita aí de ácido sulfúrico. A chuva libera também ácido sulfúrico. Pronto, a chuva ácida, né? A gente tem os problemas aí lá na minha terra, por exemplo, que a gente usa muita termoelétrica, queima o carvão mineral, sul, lá na região de Tubarão, lá do sul de Santa Catarina, você consegue aí gerar o ácido sulfúrico na atmosfera e tem a chuva ácida, né? Então aí um problema também ambiental, né? Aí formaldeído, amônia e metanol. Ironicamente, gente, a maior quantidade de acidentes com produtos não é com o hidróxido de sódio, que é o maior transportado, né? 246 mil toneladas por ano, né? Já vamos ver aqui essa estatística de acidente, né? Que é a tipologia dos acidentes. Ó. A maioria dos acidentes é nas rodovias, porque, claro, é o nosso principal meio de logística e de distribuição, né? Mas a gente tem também ali aquavias, armazenagem também, dutos, ferrovias, indústrias aí, outros meios aí de transporte, né? Mas, claro, vejam aí pela proporção que a quantidade maior de acidentes é nas rodovias, porque é a maior quantidade de transporte também pelas rodovias, tá? Então, temos aí essa referência nesse QR Code, vocês podem acessar esse site para ler melhor esse artigo aí e tal, desses dados. Né? E os números de acidentes, maior quantidade de acidentes ocorre com o óleo diesel, tá? Em segundo lugar a gasolina. Tá? Então a gente acaba transportando menos do que lá o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico e tal, mas onde mais dá acidente é com diesel, e gasolina e álcool, que são os combustíveis, né? E a principal meio de distribuição de combustíveis no Brasil é a via rodoviária também, tá? Então aí está um problema, né? Temos alguns acidentes também com gás de cozinha e tal, e depois vem lá para baixo, no final lá, ó, o ácido clorídrico, é pequenininho, né? Deixa eu ver se tem hidróxido de sódio aí, não tem nem, aparece o hidróxido de sódio aí como acidentes, né? Tá? E, claro, para organizar isso, o Brasil criou uma resolução, né? Vocês sabem que foi na década de 90, se eu não me engano, o Brasil começou a criar agências reguladoras. Tá? Uma agência governamental que regula uma área, por exemplo, a ANP, Agência Nacional do Petróleo. A ANP traça regras aí para extração, refino, padrões, por exemplo, de óleo, de gasolina e tal, para essa indústria do petróleo, né? E temos a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, também a ANTT aqui, a Agência Nacional, tem a ANA, a Agência Nacional de Águas, né? E aqui a ANTT para o transporte terrestre. Então, essa resolução 3.665 aqui de 2011, ela está regulando, né? Regulamentando o transporte dos produtos perigosos.
Então, aí coloca-se esse preâmbulo aí, né, o disposto na lei, tal. Claro que essas resoluções são amparadas em lei, né, e essa resolução cita uma norma da ABNT, a ABNT 7500, NBR 7500, né? Vocês sabem, já comentei na primeira aula, né? Você já deve ter ouvido isso também com outras disciplinas, né? Que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não faz lei, né? Quem faz lei no Brasil é o Legislativo, né? Então, aqui, no âmbito municipal, aqui a Câmara de Vereadores, no âmbito estadual, a Câmara de Deputados Estaduais, no âmbito federal, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, né? Então, não tem lá um trâmite, passa pela Câmara, pelo Senado e tal. Então, o governo pode propor projetos de lei, mas vai ter que ser submetidos aí à análise do Legislativo. Agora, quando uma lei cita uma norma da ABNT, a ABNT faz normas para padronizar, né? São padrões, chama Norma Brasileira Regulamentadora, NBR. E então são padrões. Agora eu posso ter esses padrões citados em lei, a gente tem vários aí na área de segurança do trabalho que são citados em regulamentos, né? Em leis, em portarias. Tá? Por exemplo, ali a norma de extintores de incêndio, né, da ABNT, citada na NR 23, né? E várias aí, tá? Então, essa daqui é para o transporte terrestre. Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. E criou 2 tipos de placa de sinalização. Uma delas é esse losango, é um quadrado aqui, enviesado, né, um losango perfeito aí, de 4 lados iguais aí. E onde eu vou ter um pictograma, uma palavra e um número. Tá? Esse número é a classe de risco. Então, o 3 ali é o inflamável, né? O foguinho ali, aquele ali que parece o personagem lá, o Goku, né? Aqui, do peróxido orgânico lá, é para oxidantes, né? Parece aquele personagem lá do anime, né? Então, aqui o símbolo de biossegurança, ali, classe 6 e tal, né? Às vezes a gente confunde esse aqui do inflamável com o do oxidante. E a outra placa é essa placa retangular, que eu vou colocar a categoria e o número da ONU, da Organização das Nações Unidas, que classifica aquele material. O Brasil resolveu adotar um número da ONU, né, um número internacional. Poderia ter adotado uma numeração lá, por exemplo, da NFPA, né, National Fire Protection Association, tem numeração também para classificar, mas resolveu adotar o número das organizações das Nações Unidas, né? Então, esse número de baixo, o de cima é a categoria de risco e o de baixo é o número da substância, tá? Então, isso aqui é uma tinta contendo solventes industriais, tá? 1263 ali, e ele vai ser um líquido inflamável. Então, aqui, ó, corrosivo, aqui o hidróxido de sódio, que é o mais transportado no Brasil, o pictogramazinho lá de corrosivo, o número 8 da categoria, e aqui o 80 da classe, e o 1824 hidróxido de sódio. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha na norma lá que coloca isso. Então, classe 1, 2, 3, 4, 5, até 9, se não me engano. Então, explosivos, né? O que a gente vê muito na nossa estrada aí é o classe 3, né? O líquido inflamável. Mas eu tenho também sólidos inflamáveis, tenho substâncias infectantes. Se vocês olharem um caminhão de lixo, né? Ele vai ter ali a classe, cadê aí? Infectante, corrosiva, radioativa, substância 6 ali, né? Substâncias tóxicas infectantes. Tá? E lá o painelzinho é esse aqui, né? Não está escrito painel de segurança, são só esses 2 números ali, número de risco, que é a categoria do risco, e o número da ONU. E da onde eu tiro isso? Dessa outra tabela da norma também, que é uma norma copiada da resolução da ONU, né? E a gente tira ali a classe do risco, classe 3, classe 6, classe 4. E esse número do risco, a última coluna aí, é o que vai em cima do retângulo, e o número da ONU, da esquerda, é a substância. Então, olha só aqui, ó, 80, né?
puxei dali, número do risco, né? Então, acetato de butila. Aqui está errado, né? 33, pegou outro produto. Seria 33 e 1123, né? Aqui acabei pegando a placa de outro produto, mas seria esse número de cima seria o 33, com acetato de butila, e o de baixo seria o 1123. E como ele é... Aí eu tenho que ver se ele é classe 3, é um líquido inflamável. Então essa outra placa aqui também está errada. Então seria classe 3 com aquele pictograma. Pô, que falha cabeluda ainda. Devia ter pegado o próprio produto, né? Errei essa linha, tem que trocar essa linha no slide para pegar um corrosivo. Esse número sai daqui. Pronto, para vocês podem pesquisar isso também na internet, né? Nesse link aí, a gente consegue os números da ONU sem precisar ter a norma, né? Então, você vai direto na fonte lá, esse link aí, ó, http://200, é o endereço IP lá do servidor, 200.144.30.103, e vai buscar, né? Então, você digita lá a substância que você quer, ou digita o número, e aí você obtém a substância. A gente ficava fazendo, tinha uma época que eu ficava fazendo coleção de fotos, né, dessas placas aí, quando viajava aqui pelo Rio Grande do Norte, para visitar aí as instituições, as instalações aí do IF, e ficava apostando com outro engenheiro ali que trabalhava comigo, que bicho é esse aí, tal, Augusto, pô, essa daí nunca vi, tal. Ele pesquisava lá, pô, tal substância. É mais comum, gasolina, óleo diesel e álcool combustível, biodiesel também. Depende da região, tá? Essa região aqui, que eu passei agora há 3 anos aí, quase 4 anos, de Macau, ali da Costa Branca, lá tem a refinaria, né? Então a gente vê muito caminhão de biodiesel indo e caminhão de gasolina misturada com álcool voltando, de diesel voltando também. Tá? Porque o biodiesel tem que ir para misturar e o álcool indo também para misturar na gasolina e voltar. O 1203 aqui é gasolina pura, tá? 33 1203, e o 1202 é o diesel. Aqui 33 1203 é a gasolina e o etanol é o 1170. 33 líquido inflamável, né? 1170 é o etanol. E a gasolina brasileira é gasolina pura misturada com etanol, né? É o 3475. É o que mais a gente vê aí nessa rota aqui, que vai aqui para a Costa Branca, aqui de Macau, tal, porque vem lá da refinaria, quer dizer, acaba indo etanol aqui da indústria sucroalcooleira, né? Que da indústria de cana-de-açúcar aqui, né? Indo o etanol e voltando o 3475. E aqui é para o gás, né? O 1075 é o GLP. Esses pictogramas, gente, são padronizados também aqui na norma, tá? Então, por que esse rigor com padrão, né? Parece assim que o professor de segurança do trabalho é aficionado, é protecionista com norma, né? Se a norma muda, gente, a gente muda também, tá? Não fica também se apegando tanto, mas assim, um padrão é muito importante para a gente poder também educar as pessoas, né? Então tem que ter um efeito visual aqui, o cara bata o olho e saiba que isso é isso aí. Se eu deixar desenhar isso de qualquer maneira, aparece cada coisa aí, aparece já logo um troço vermelho aí, vampiresco, né? Aparece ali, fecha as bolinhas, faz um negócio mais com a garra mais aberta, né? Esse símbolo ele é inspirado no microscópio, tá? No microscópio clínico. 3 lentes objetivas embaixo e a ocular no meio, né? Então, olhando o microscópio de baixo para cima, a gente vê isso. E ele simboliza a presença de micro-organismo patogênico, né? Então, não são assim as garras, são as presas de uma cobra, não é isso, não. São as 3 lentes, 4 lentes, né? E a gente gira ali as objetivas, e quando a linha objetiva com a ocular, eu tenho um determinado aumento, né? Então, esses raios aí são padronizados, né? O raio de curvatura, a distância entre as coisas aí é padronizado nessa norma. Assim como aqui o símbolo da radiação, que simboliza um núcleo emitindo energia, né? De maneira esférica, né? Então, a energia nuclear aí, né? Então, simbolou esse símbolo aí também. E a ideia de um símbolo desse tipo é ele conseguir ser reconhecido em qualquer posição. Tá? Imagina um saco de lixo hospitalar, lá,
qualquer posição que eu veja aquele logotipo ali, eu vou entender o que ele significa. Né? Até essa coisinha aqui, ó, de produto sensível à umidade, é padronizada. O ângulo, o comprimento das gotículas ali, o cabo do guarda-chuva e tal, eu tenho que padronizar. Senão, gente, vira um negócio artístico, né? Não que o artístico seja ruim, mas assim, eu tenho que ter um padrão para poder ter um reconhecimento, ter uma educação, ter um controle. Tá? Nesse caso aqui, né, não sou favorável a padronizar o mundo, né? Não ter essa visão aí também vamos escolher o melhor e o resto que se exploda, né? Não, mas assim, a gente chegar em consensos e ir melhorando esses padrões também, né? De qualquer forma, se tem um controle, muitas coisas, se a gente perder o controle, tem consequências graves, né? Então, trouxe o telefone aqui para perto de mim, para poder estar desligado. Então, aqui no artigo 12, né, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, agora não estou mais na resolução lá do transporte de produto perigoso, né, ele trata dessa coordenação, né, do Sistema Nacional de Trânsito, né, e esse artigo 5º aí, agora sim, do Regulamento de Transporte Rodoviário, né, vai estar pedindo um curso, tá? Um curso de movimentação de produtos perigosos, é chamado de MOP, Movimentação Operacional de Produto Perigoso, MOPP, tá? O objetivo desse curso é instruir, né, e proporcionar atualização periódica para os condutores. Né? O camarada que vai conduzir aí um veículo que transporta produto perigoso tem que fazer esse curso. Então, confere a esse condutor, claro, aí o título, né, esse curso aí confere ele o direito de transportar produtos perigosos e também o dever de conhecer e aplicar os preceitos de segurança, né, recebidos aí nesse treinamento. Normalmente quem oferece esse treinamento é o SENAT, o Serviço Nacional do Trânsito, né, através do sistema SEST. O SENAT é um dos órgãos aí do sistema S, que é uma, vamos dizer assim, uma iniciativa privada de categorias financiada com dinheiro público. Tá? Você injeta lá, por exemplo, no Senai, um dinheiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, um dinheiro arrecadado por impostos destinados a isso, né? Então, no Serviço Nacional e o Serviço Social também, do comércio, da indústria, do trânsito, da agricultura também, o SENAR, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, esse curso MOP aí é dado pelo Serviço Nacional do Trânsito. E aí você ganha lá o certificado. E, claro, se você estiver transportando explosivos, tá? Não é só a polvo, né? Se você estiver transportando, por exemplo, adubo químico, aí, o nitrato monoamônico, que pode ser transformado em explosivo, você tem que ter uma guia do Exército, tá? Autorização de transporte para o Exército para dizer para onde é que está indo isso, né? E tem aí um controle, sim, do Exército. E todo caminhão vai ter que ter a ficha de emergência, com alguns dados padronizados ali por aquela lei, pela norma, né, da NTT, sobre aquelas providências imediatas em caso de acidente. Tá? Ok, passamos um pouquinho aqui do intervalo. Alguém tem alguma pergunta? Vou parar aqui a apresentação. Ok, minha internet está com falhas, a Brena. Quem não assinou ainda a chamada, assine aí. E vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Depois a gente volta para falar da NR11 e outros regulamentos aí, outros conceitos do transporte e armazenamento interno, tá? Produtos. Certo, professor. Beleza. Voltaremos às 15h05. Dá tempo de tomar um cafezinho. Até já.